Hoje, a gente vai abrir uma página fascinante e, olha, muitas vezes esquecida da nossa história, a do Batalhão de Suez. Uma missão que levou milhares de brasileiros para o centro de um dos maiores conflitos do século XX. Então, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Para a gente conseguir responder, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o momento em que o mundo, sério, estava ali, ó, na beira de uma nova guerra. E tudo começa aqui, com a crise de Suez. Para entender a jornada dos nossos soldados, primeiro a gente precisa entender a crise que chamou por eles. Em questão de meses, a coisa toda explodiu. O gatilho foi quando o presidente do Egito, o Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o canal. Aí França e Reino Unido, que controlavam a rota, não gostaram nada e reagiram armando Israel, que por sua vez invadiu o Sinai. Pronto, o cenário estava montado para uma confusão global. Com o conflito escalando desse jeito, as Nações Unidas tiveram que pensar em algo diferente, algo inédito. A solução? Criar uma força militar que não era para fazer guerra, mas sim para garantir a paz. E foi assim que nasceu a UNEFI, um verdadeiro marco na diplomacia mundial. Foi literalmente a primeira vez que a ONU montou uma força militar com gente de vários países, os famosos boinas azuis, sabe? E a missão deles era bem específica: ficar entre os combatentes e fiscalizar o cessar-fogo. Agora, o que é bem legal aqui é ver o tamanho do esforço. 10 nações de tudo quanto é canto do mundo se uniram, e ali, no meio delas, estava o Brasil. E olha, a presença brasileira não foi por acaso não. Naquela época, o país, no governo do Juscelino Kubitschek, buscava se projetar como uma nação neutra, capaz de mediar conflitos. Então, participar dessa força pioneira era a oportunidade perfeita para assumir um papel de protagonista nesse novo palco global. Então, o foco se volta para nós. Como é que o Brasil organizou essa operação super complexa para mandar seus soldados para milhares de quilômetros de casa? O processo foi bem rápido e metódico. Primeiro, veio a parte legal, né? Com a aprovação do Congresso. Logo depois, uma tropa de elite, os especialistas em desarmar minas, foi enviada na frente. Eles foram os primeiríssimos brasileiros a pisar naquela zona de conflito. Em seguida, o grosso da tropa embarcou no navio Custódio de Melo para aquela longa travessia do Atlântico. O desembarque em Port Said foi o que marcou o início oficial da missão de 10 anos do Brasil na península do Sinai. E lá no terreno, a realidade era bem dura. Os soldados tinham basicamente duas missões principais. De um lado, o patrulhamento constante daquela linha tensa que separava israelenses e árabes. Do outro, um trabalho super perigoso e meticuloso de limpar os campos minados que infestavam o deserto. Vamos dar uma olhada agora em como essa década de compromisso pode ser traduzida em números. Isso ajuda a gente a entender a real dimensão do esforço brasileiro. 6.000. Pensa um pouquinho nesse número. 6.000 soldados brasileiros que ao longo de 10 anos deixaram suas casas para servir um sistema de rodízio lá no meio do deserto do Sinai. É, sem dúvida, uma demonstração impressionante da escala e da seriedade do compromisso que o Brasil assumiu com a paz mundial. E não foi uma missão curta, não. Foram 10 anos. Uma década inteira mantendo uma presença de paz contínua numa das regiões mais instáveis do planeta. Isso exigiu uma resistência e uma dedicação que, olha, poucas missões na história exigiram. Mas todo esse esforço, claro, teve um custo humano. 7 soldados brasileiros não voltaram para casa. É um lembrete bem sério do risco real que cada um deles correu todos os dias em nome da paz. E é importante a gente notar que essas mortes não aconteceram em combate direto. Elas foram resultado de acidentes e do que se chama de fogo amigo, que são perigos que existem numa zona de paz armada, onde a tensão é constante e qualquer erro pode ser fatal. Depois de uma década, a missão chegou ao fim. Mas qual foi o legado que esses 6.000 brasileiros deixaram? O fim foi bem abrupto. A chegada da Guerra dos 6 Dias, em 1967, tornou a presença da Força de Paz ali insustentável. E aí, as tropas brasileiras voltaram de vez para o Brasil. A história parecia ter acabado por aí, mas mais de 20 anos depois, aconteceu um reconhecimento notável e bem inesperado. E aqui está o grande final da história. Em 1988, o Prêmio Nobel da Paz foi para todas as forças de paz da ONU, os Boinas Azuis. Essa honra acabou reconhecendo retroativamente o serviço e o sacrifício dos soldados do Batalhão de Suez, colocando a missão deles para sempre na história. Então, o ponto principal é este. O Batalhão de Suez não foi só uma missão isolada.
Foi a estreia do Brasil no cenário mundial de manutenção da paz, uma experiência que acabou definindo a participação do país em missões futuras. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Como será que essa experiência pioneira continua influenciando o papel do Brasil no mundo até hoje?